E acontece, nesse momento, o julgamento do caso Raniel. Teve início logo cedo o julgamento dos réus Vitor de Oliveira, Wagner de Oliveira e Ana Patrícia da Silva Laurentino, acusados de matar o garoto Raniel Pedro de forma cruel, caso que chocou Alagoas. O repórter Bruno Protásio acompanhou o início do júri e mostra pra gente também com as atualizações dos nossos repórteres ao longo do dia. Acompanhe. O júri começou às 9 da manhã. Os réus são Ana Patrícia, mãe do Raniel, Vitor de Oliveira, padrasto do Raniel, e Wagner de Oliveira, irmão do Vitor. A expectativa do Ministério Público é pela condenação dos 3 acusados. Nós estamos repletos de provas técnicas, periciais. Geralmente nós trabalhamos prova testemunhal, que tem sua validade, lógico. Porém, quando a gente pode somar a prova testemunhal com a pericial, que acredito que vai ser o caso de hoje, a acusação ela fica mais robusta e nós não deixamos margem para nenhuma tese que a defesa venha apresentar. O Raniel foi assassinado em maio de 2021. Até hoje, nenhum dos acusados confessou o crime. Ana Patrícia não cometeu esse crime. A defesa vai demonstrar, por todos os elementos probatórios que existem nos autos, que a acusação não conseguiu demonstrar o envolvimento mínimo de Ana Patrícia na morte do menino Raniel. Há um detalhe de um DNA, que esse detalhe é possível de acontecer sem ter havido qualquer coisa. Nós estamos tratando de pessoas cujas roupas eram lavadas juntas, eram misturadas. E em relação ao Wagner, é que não existe nada mesmo. Se eventualmente em relação a Vitor o DNA for efetivamente dele, claro que vai dar o mesmo padrão, a mesma estrutura, porque são irmãos. Ninguém viu eles com a criança, ninguém tem elementos concretos para alegar que o padrasto e o irmão do padrasto tem o estado com essa criança neste momento, neste dia, independente de divergências de localização, mas uma coisa é clara, a localização era fora da casa. Então, nós vamos trabalhar nessa fragilidade para que seja negada a autoria do crime por Vitor e por Wagner, diante das provas que não foram suficientes para colocá-los na cena do crime. A primeira testemunha ouvida foi uma vizinha que mora em frente à casa da avó do Raniel, onde o garoto passava muito tempo. Em seguida, o pai do Raniel foi ouvido de forma virtual. Ele mora em Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, e afirmou que suspeitou de Ana Patrícia quando ela levou a polícia até a casa dele, no dia seguinte ao desaparecimento. No depoimento durante o júri, ele afirmou que a mãe do Raniel disse para ele que se ela não tivesse ido para Pernambuco, não teria o corpo do filho para enterrar, dando a entender que sabia o que tinha acontecido. Eu liguei para ela perguntando por que ela trouxe a polícia aqui, se a polícia estivesse dentro do Marcelo, poderia ser que tinha pego quem feliz. Ela veio com essa história, que se não tivesse vindo para cá, ela não ia ter o corpo do filho para enterrar. A avó de Raniel, Dona Maria Regina, foi uma das testemunhas. Em seu depoimento, marcado por momentos de muita emoção, ela relatou o último contato que teve com o neto e também falou sobre os acontecimentos no dia do desaparecimento do menino. Dona Regina disse ainda que Ana Patrícia, a filha, era uma boa mãe. Na quarta-feira de manhã ela chegou em casa, estava chovendo muito. E, na verdade, eu tinha mandado ele comprar uns ovos na terça, o dia que eu teve com ele. E eu esqueci esses ovos. Aí, na manhã da quarta-feira, ela chegou, me entregou, disse, olha aqui, que você esqueceu. Aí eu disse, e o meu filho? Ela disse, ele foi para o reforço. Aí eu disse, mas nessa chuva, mulher? Aí ela disse, mãe, a senhora não sabe como ele é. E ele estava se esforçando, porque ele tinha uma prova para fazer em dezembro. Então, ele era aquele menino. Aí eu disse, mulher, depois a professora mandava. Aí pronto, aí ela cuidava do idoso, aí ela me entregou os ovos e foi embora. Ela estava tranquila nesse dia? Ou você notou alguma apreensão nela, algo diferente nela? Quarta-feira? Na quarta-feira de manhã, não, eu só, quando ela chegou com os ovos que eu perguntei, ela assim, não mulher, você não sabe que ele para estudar, pronto, foi-se embora. A senhora não estava preocupada, não. Só eu achei, naquele dia ali, eu achei ela
como se ele tivesse ido realmente para o reforço. Ela era uma boa mãe. Ela era uma boa mãe para ele. Era uma mãe que se preocupava. Era uma mãe que cuidava muito bem dele, dos estudos. Ela era aquela mãe ali atenta sobre ele. Só depois desse relacionamento dela, assim, ela já foi ficando mais... Assim, a gente como família já comecei a sentir ela... Perceber a mudança ela já assim, uma pessoa já assim, que nem era, vivia aérea, mas sobre o menino, ela era uma boa mãe. Uma outra testemunha foi a professora das aulas de reforço de Raniel. Ela afirmou perante o júri que naquele dia o menino não apareceu para a aula e ela achou que seria por conta da chuva. Só após a ligação de Ana Patrícia é que ela soube do desaparecimento de Raniel. Durante o julgamento também foi ouvida a adolescente de 14 anos que é prima de Raniel. Ela contou o que aconteceu no dia em que o garoto desapareceu. Ao ser questionada pela promotoria, ela contou como era o relacionamento dela com o Vitor, padrasto de Raniel. Ela afirmou que foi abusada sexualmente por Vitor semanas antes do crime, enquanto Raniel dormia na casa da avó. Durante o depoimento da neta, Dona Regina passou mal e precisou de atendimento médico. Ana Patrícia e Vitor Oliveira estão juntos novamente, mas dessa vez para serem julgados pela morte de Raniel. No começo da tarde, chegou a vez de Vitor sentar no banco dos réus. Wagner Oliveira Serafim foi o último a ser conduzido ao plenário. A mãe, o padrasto e o irmão do padrasto foram apontados pela investigação da Polícia Civil como os assassinos do menino Raniel. Eles são acusados de estupro de vulnerável, homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Raniel foi morto dia 13 de maio do ano passado. O corpo dele estava na calçada desta rua no Clima Bom, parte alta de Maceió, com sinais de agressão. Ana, Vitor e Wagner estão presos desde novembro e negam terem matado o garoto. Caso chocante que até hoje causa realmente indignação, né? E o julgamento foi adiado 2 vezes, você se lembra, não é? Depois era para ser no início do mês, depois foi adiado a primeira vez e agora a segunda vez, mas dessa vez está acontecendo. Vamos então ao vivo até o Fórum do Barro Duro, aqui em Maceió, onde o júri popular dos 3 acusados de matarem o menino Raniel Pedro está acontecendo. Vamos então com a Beatriz Lacerda, que está ao vivo, inclusive a gente vê imagens desse momento. Com certeza já deve ser o momento aí da defesa, da acusação, não é? Da defesa. A defesa nesse momento está se manifestando. Vamos lá com você. Boa noite, Bia. Olá, Edson. Muito boa noite. Boa noite para quem nos acompanha. Nós falamos direto aqui do Fórum do Barro Duro. Estamos acompanhando o momento da defesa da Ana Patrícia Laurentino. O advogado dela, o Michael Maurício, começou a falar há cerca de 10 minutos para defender a sua tese de defesa, de que a Ana Patrícia é inocente nesse crime, na morte do menino Raniel. Depois do Michael Maurício, que é o advogado da Ana, ainda devem falar os advogados dos 2 irmãos, Wagner e Vitor Oliveira. A defesa, constituída pelo advogado Raimundo Palmeira e também Gabriel Sena, ainda vai ter espaço de fala após esse primeiro momento, que começou agora há pouco, né, às 18 horas. Então, a expectativa é que após a fala dos advogados, dos acusados do crime, haja a réplica e, em seguida, a tréplica. E a expectativa, viu, Edson, é que tudo termine depois das 10 horas da noite. Essa é a primeira previsão. Então, a gente está falando aqui baixinho para não atrapalhar o júri, mas falamos direto, essa imagem ao vivo, e estão aqui presentes, né, os 3 réus, a Ana Patrícia, ao lado dos irmãos, o companheiro dela, Vitor Oliveira, e o ex-cunhado também, Wagner, sentados ali, lado a lado, acompanhando tudo. Também estão presentes aqui ainda a mãe da Ana Patrícia, que se emocionou mais cedo, sentiu-se mal, mas ela permanece aqui acompanhando cada minuto desse júri. Daqui a pouco, qualquer novidade
eu volto a chamar você, mas é isso. Em suma, o advogado está contestando as provas técnicas, elementos que seriam contrários à inocência da Ana Patrícia, afirmando que não há elementos diretos da participação dela nesse crime. Provas técnicas. Então, agora eu vou continuar acompanhando aqui a fala do advogado Michael Maurício, a tese dele, e te chamo assim que eu conseguir acompanhar com mais informações. Vamos voltar ao vivo com a repórter Beatriz Lacerda, que está acompanhando, né, o júri dos acusados de matarem o menino Raniel. A Bia está no Fórum do Barro Duro, aqui em Maceió, e nesse momento ela conta pra gente o que está acontecendo. Bia. Olá Edson, volto a falar com você aqui do Tribunal do Júri do menino Raniel Pedro, e agora nós estamos vendo um segundo advogado que está iniciando a defesa, complementando, melhor dizendo, a defesa da Ana Patrícia Laurentino. O primeiro advogado da Ana, o Michael, ele já falou agora há pouco e defendeu que sem provas não há como sustentar a culpa da Ana Patrícia, que se há dúvida nessa condenação, o ideal é que ela não exista para se fazer justiça. Foi, em suma, o que defendeu o advogado. Ele disse que ela sempre foi uma boa mãe, que isso foi reconhecido pelos vizinhos e também pela própria família, e que ela não sabia do possível envolvimento do então companheiro, o Victor Oliveira, na morte da criança. Então, sustentando que ela é uma pessoa de boa índole, ele chegou a mostrar fotos da mãe carinhosa junto com o Raniel para os jurados. Ele fez um apelo para que, se não há certeza da participação da Ana, que ela não seja condenada. Isso é um preceito da justiça, que se não há certezas, então alguém não pode ser condenado. É o que sustenta a defesa da Ana Patrícia, uma vez que não há uma prova pericial, nenhum complemento que foi apresentado pela perícia, nesse caso, ligando a Ana Patrícia ao crime. Então, essa é o principal argumento da defesa. Na sequência, quem vai falar são os advogados dos irmãos Victor e Wagner Oliveira. Isso deve acontecer daqui a mais ou menos 40 minutos, quando este advogado encerrar a sua fala aqui no Tribunal do Júri. Encerrando, portanto, a defesa da Ana Patrícia, inicia-se a defesa dos irmãos Wagner e Victor Oliveira. A expectativa, Edson, é que esse júri só termine depois das 10 horas da noite, já contando com o tempo da réplica e da tréplica. Então, a partir das 10 horas da noite, a gente deve conhecer a sentença dos 3 réus que são acusados pelo assassinato do menino Raniel Pedro. O crime que chocou Alagoas, que ocorreu em maio do ano passado, e a gente lembra, né, que a Ana ela já está presa há mais de 1 ano por esse crime. Então, a gente está falando aqui, inclusive eu estou até um pouco distante para não atrapalhar o andamento aqui do júri, não é por conta do barulho, mas eu não consigo ouvir agora o que esse advogado está dizendo, mas o anterior sustentou justamente isso, de que não há nenhuma prova cabal contra a Ana Patrícia. Edson. Ok, Beatriz, a gente está vendo, inclusive, aí o advogado, né, se dirigindo aos jurados, tá, que ficam nesse local aqui. Eles não podem ser, não podem ter a identidade, né, mostrada, né, exposta, então eles ficam aqui. Aqui a gente está vendo, inclusive, os réus, né, os 3 aí, inclusive, a mãe, o padrasto, que está com a vermelho, com um blusão aí, um casaco preto, e no meio deles 2 está o Wagner, né? Aqui o Vitor de vermelho, o Wagner de azul, que é irmão do Vitor, né? Os 3, na verdade, acusados da morte do menino Raniel. Então, como bem explicou a Bia, nós tivemos o primeiro advogado de defesa da Ana Patrícia, esse é o segundo advogado de defesa dela, depois teremos a defesa dos irmãos e ainda haverá, Bia, a acusação, ou a acusação já aconteceu, Beatriz? A acusação já ocorreu. Durante a tarde, os promotores usaram o espaço para argumentar e defender a tese da Polícia Civil, da participação dos 3 neste crime. Então, esse momento, depois que as testemunhas foram ouvidas, foi o momento da acusação usar a fala aqui no tribunal para acusar a Ana Patrícia, o ex-companheiro dela, Victor Oliveira, e o ex-cunhado de participarem desse crime, contando justamente os detalhes do inquérito policial e de que ela tentou enganar a própria polícia quando levou
todos os investigadores do caso para Pernambuco em busca da criança que naquele momento ainda estava desaparecida, induzindo a investigação a erro, tentando envolver o pai do Raniel naquele desaparecimento. E quando todos estavam em Pernambuco, a Ana, os investigadores, chegou a notícia de que o corpo do menino havia sido encontrado, por sinal, perto da casa dele. Então, depois a polícia somou várias peças de um quebra-cabeça e chegou à conclusão de que a Ana, desde o início, agiu com o intuito de enganar a polícia. Com relação à bola de futebol que ela teria vendido, foi um outro detalhe que o advogado dela comentou há pouco, de que essa bola ainda permanece em poder da família do Victor Oliveira, de que não foi devolvida, mas de que ela realmente, efetivamente, nunca foi vendida, mas esteve com a família do garoto esse tempo inteiro. Então, eles também sustentam a solidão dela no sistema penitenciário, depois do que aconteceu, o risco de vida que ela correu, pela revolta das outras detentas, na época em que o caso ganhou uma grande repercussão, e de que mantê-la presa seria um risco à própria integridade e seria uma condenação injusta, já que não há um elemento biológico que liga a Ana Patrícia à cena do crime. Então, é sempre esse o argumento que a defesa usa, de que não há uma prova técnica suficiente para sustentar a participação dela na morte do Raniel. Inclusive, não há aqui comentários claros sobre a motivação, visto que quem está defendendo alega que eles não participam do crime, né? Não houve motivação e sequer participação da Ana na morte do filho. É isso, eles estão fazendo uso agora do plenário aqui para argumentar e pedir que ela seja inocentada. Vamos voltar ao vivo com a repórter Beatriz Lacerda. Ela segue acompanhando o júri dos acusados de matarem o menino Raniel. A Beatriz Lacerda está no Fórum do Barro Duro, aqui na capital, e tem mais informações. A gente viu que a última atualização havia exatamente a defesa se pronunciando e agora continua a defesa. É isso, Bia? Olá, Edson, voltando a falar aqui do Fórum do Barro Duro, exatamente. Quem está falando agora é o advogado Raimundo Palmeira, que está trazendo argumentos contra provas que foram indicadas pela Polícia Civil para acusar os irmãos Wagner e Victor Oliveira. A primeira contestação que ele faz é com relação ao material biológico que foi encontrado na cueca e também num cobertor que estava junto ao corpo da criança, né, do Raniel Pedro. De acordo com o advogado Raimundo Palmeira, a prova técnica, a perícia não esclareceu que mancha era aquela, qual é o material biológico, do que se trata aquele material biológico. E disse ainda que a perícia apontou como pertencente ao Raniel Pedro e também a uma outra pessoa, um desconhecido. Essa é a citação da perícia técnica. Então, ele ainda não conseguiu entender, ou pelo menos não esclareceu, como é que a polícia fez a ligação entre os irmãos e o material biológico encontrado no local do crime, visto que não se sabe nem que tipo de mancha era aquela. Ele questiona o material biológico, a indicação da perícia como pertencente aos irmãos, pois o inquérito não é claro quanto a essa indicação. Não existe, segundo o advogado Raimundo Palmeira, nenhuma comparação direta, afirmando que trata-se do material biológico do padrasto da criança, dizendo apenas que seria de um desconhecido. Ele está agora questionando o DNA, né? O exame de DNA, que foi muito comentado pela Polícia Civil na época da acusação. Mas, segundo o advogado, essa prova é muito frágil e não traz uma indicação direta contra os réus. O outro ponto que ele trouxe aqui foi o sinal da ERB, que é a estação rádio base, dando conta da localização de um dos réus, de que ele estaria muito longe da cena do crime, naquela madrugada, né, do dia 11 para o dia 12 de maio, quando o Raniel foi morto. A gente lembra que o corpo dele foi encontrado somente no dia 13, mas a polícia disse que ele faleceu antes. Então, ele está questionando justamente detalhes da perícia, dizendo que não há nem nessa perícia sustentação. Está apontando falhas na perícia do Instituto de Criminalística. É a sustentação do advogado Raimundo Palmeira. A gente continua acompanhando, depois da fala dele, aí deve ter início a réplica e em seguida a tréplica.
E só para concluir, Edson, ele também comenta que não há sequer sustentação para afirmar que a criança teria sido estuprada, pois o advogado acredita que o estado em que ele foi encontrado poderia decorrer de um processo de dilatação por conta do avançado estado de putrefação e por ele ter sido asfixiado. Então ele questiona até mesmo a hipótese de que Raniel tenha sido efetivamente estuprado. É isso, daqui a pouco eu trago mais informações.